Olá a todos, meu nome é Ricardo, eu sou doutorando em Bioquímica pelo Instituto de Química da USP e desenvolvo minha linha de pesquisa no Laboratório de Inovação em Câncer. A apresentação de hoje é sobre ferramentas moleculares para identificação e validação de biomarcadores. Então, embora os marcadores de processos biológicos forneçam pistas importantes para prevenção, diagnóstico e acompanhamento de processos complexos como o câncer, esses marcadores ainda estão longe de serem ideais, de forma que a integração da pesquisa básica e translacional com suas ferramentas moleculares tem trazido uma contribuição inestimável. E é disso que eu vou falar um pouquinho nessa apresentação. Então, como sabemos, o câncer é uma doença multifatorial e heterogênea, bastante heterogênea, e que envolve uma complexa interação de fatores externos e internos que resultam em alterações genéticas. E quando eu falo de alterações genéticas, eu incluo as alterações epigenéticas. E isso acaba por modificar o funcionamento celular. Então, como fatores internos, nós podemos citar o nosso background genético, isso é, que é herdado dos nossos pais, e a presença de algumas doenças, como diabetes, obesidade e imunossupressão, que sabidamente predispõem ao desenvolvimento de câncer. Já como fatores externos, nós podemos citar os nossos hábitos de vida, como alimentação, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, prática de atividade física, infecções por patógenos, como por exemplo HPV e hepatites, além dos próprios poluentes e carcinógenos que estão no nosso ambiente. Sabemos que muitas dessas alterações no funcionamento celular que ocorrem como resultado do processo de desenvolvimento tumoral podem ser rastreados e utilizados para a sua detecção precoce. E nesse processo, os avanços das estratégias ômicas, aqui exemplificado pela genômica, transcriptômica, proteômica e metabolômica, junto com a rápida evolução na tecnologia de dados, isso é, nas ferramentas de bioinformática, tem melhorado nossa compreensão tanto da biologia tumoral quanto o manejo clínico do câncer, e isso desde a prevenção até o tratamento e monitoramento de recidivas. Então, do ponto de vista molecular, o fluxo de informação vai do DNA, onde essa informação é armazenada, passa pelo RNA, onde ela é processada através dos mecanismos de splicing. Os diversos transcritos podem, então, ser traduzidos em proteínas, e quando eu digo que podem ser traduzidos, é porque alguns transcritos eles têm funções não codificantes, que é o caso dos RNAs não codificadores, e essas proteínas podem sofrer modificações pós-traducionais. E, por fim, todos esses processos resultam em um conjunto de metabólitos. Então, dessa forma, nós podemos inferir sobre o funcionamento do organismo em vários níveis. Então, vou começar falando um pouquinho de genômica. Então, a genômica ela trata da estrutura e função do genoma, e isso é analisado basicamente por sequenciamento de DNA. Então, uma abordagem genômica sistemática, usando o sequenciamento de última geração, pode elucidar associações genótipo-fenótipo, e nesse contexto o projeto Genoma favoreceu um entendimento do papel de muitas dessas alterações do DNA nos diferentes tipos de câncer. A genômica ela permite a identificação de variações estruturais, como, por exemplo, rearranjos genéticos, polimorfismos de nucleotídeo único, variação no número de cópias e a perda de heterozigosidade, que podem determinar a suscetibilidade para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então, essas alterações são possíveis através da análise do exoma, e o termo exoma se refere ao conjunto de exons que estão presentes no genoma e que correspondem a regiões codificantes do RNA mensageiro. Então, um exemplo da sua aplicação está na análise da mutação e polimorfismo dos genes BRCA1 e BRCA2, que estão bastante relacionados com o desenvolvimento de câncer de mama e de ovário. Lembrando que testes genéticos desse tipo
do tipo de exoma, eles não diagnosticam câncer. Eles servem apenas como indicadores de suscetibilidade, já que uma pequena fração dos cânceres são de caráter hereditário. Então, uma abordagem interessante do uso do exoma é com relação à predição da eficácia de novos agentes terapêuticos, uma vez que diferentes perfis genéticos responderão de forma única a diferentes abordagens terapêuticas. Outra característica estrutural do DNA que se relaciona com a sua funcionalidade está relacionada às marcas epigenéticas. Então, as marcas epigenéticas são alterações químicas que podem ocorrer diretamente no DNA ou nas proteínas que são responsáveis pela organização do DNA, que são as histonas, e quando eu falo que são modificações associadas, eu estou dizendo que são covalentemente ligadas a ele. Então, essas marcas não alteram a sequência de base do DNA, mas elas determinam um conjunto de genes que estão ativos ou inativos em determinado conjunto de células. Então, no DNA, isso é determinado pela ligação de um grupo metil a citosinas seguidas de guaninas, que costumamos chamar de CPGs. Então, essas marcas passam de geração em geração de células, quando as células se dividem, seja por meiose ou por mitose, e ocorrem de maneira natural, durante a diferenciação tecidual. Porém, essas alterações podem ocorrer em resposta a fatores ambientais ou mesmo processos patológicos. E como essas mudanças epigenéticas contribuem no processo tumorigênico? O câncer é causado por alterações genéticas e, na maioria das vezes, também por alterações epigenéticas. Então, se essas alterações resultarem na ativação ou inativação de genes relacionados com o controle do ciclo celular ou resposta imunológica, isso acaba por determinar um crescimento descontrolado das células, ou mesmo falhas na detecção e destruição de células anormais pelo sistema imune, por exemplo. Então, por conta da sua importância, um mapeamento dos padrões de metilação, que é chamado de metiloma, que estão associados a processos patológicos principalmente relacionados ao câncer, fazem parte de um grande projeto chamado de ENCODE, que tem como objetivo estudar elementos associados à regulação da expressão gênica e que não constam no exoma. Então, regiões promotoras de gene, regiões que são sítios de aceptores de splicing, ou que regulam a expressão de algum gene e que não estão no exoma, elas são estudadas e depositadas nesse projeto no ENCODE. Falando um pouquinho de diagnóstico, uma das estratégias de identificação precoce no processo tumorigênico é a identificação do DNA circulante ou DNA livre de células tumorais, e que costuma estar presente em quantidade bastante pequena no sangue e que acaba ficando camuflado no DNA livre de células normais. Porém, com o aumento da sensibilidade de abordagens genômicas, cada vez mais é possível identificar o DNA alterado e distingui-lo do DNA circulante normal, caracterizando inclusive mutações, alteração no número de cópias, fusões gênicas e padrões epigenéticos que acabam servindo como uma assinatura característica do processo tumorigênico. Então, essa abordagem tem sido cada vez mais explorada e pode, inclusive, ser utilizada no monitoramento de recidivas. Uma outra abordagem bastante importante também no diagnóstico se faz com relação a vírus comprovadamente oncogênicos, como o vírus da hepatite C, vírus da hepatite B e HPV, que podem ser identificados a partir de diferentes fontes, como amostras de sangue, no caso das hepatites, e amostras de esfregaços celulares, no caso do HPV, e que podem ser utilizadas para a triagem e acompanhamento dessas infecções. Então, hoje está bem estabelecido que a persistência da infecção por esses vírus acaba modificando o funcionamento das células que eles infectam e, portanto, aumenta a suscetibilidade ao câncer. No caso do HPV, testes moleculares, principalmente, que detectam os HPVs de alto risco oncogênico, associado com exames convencionais de citologia
o famoso Papa Nicolau, favorece enormemente o acompanhamento e triagem de mulheres na prevenção do câncer do colo do útero, como a Mayara vai detalhar melhor na próxima apresentação. A partir do DNA, a informação é transmitida através do RNA num processo chamado de transcrição, como vocês sabem, e o transcriptoma se refere ao conjunto completo de transcritos de RNA sobre uma determinada condição. E a partir da montagem do transcriptoma, também através de tecnologias de sequenciamento de nova geração, foi possível a descoberta de novos genes, incluindo os RNAs não codificantes, como os long non-coding RNAs e os microRNAs, e novas variantes de splicing de genes já conhecidos. Então, além disso, a tecnologia de sequenciamento de única célula, que chamamos de single cell sequencing, tem sido bastante importante no estudo de células tumorais circulantes, que será uma futura aliada às estratégias de rastreio de câncer. Um destaque que devemos fazer aqui é com relação ao papel do transcriptoma comparativo entre o tecido tumoral e o tecido normal, do mesmo sítio histológico, claro, que dá pistas sobre a biologia tumoral e o possível papel de conjuntos de genes diferencialmente expressos entre os dois tecidos. Então, essa comparação ela pode ser feita através de arranjos de RNA e sequenciamento de RNA, conhecido como RNA-seq, que acaba por identificar possíveis alvos moleculares para validação experimental. Então, além disso, a expressão diferencial de alguns genes ela pode servir como assinatura moleculares de determinados processos tumorigênicos, indicadores de resistência a determinados fármacos, além de marcadores prognósticos. Então, um conjunto de tumores de mesma origem histológica é sequenciado, em paralelo é feito o sequenciamento do tecido normal, que geralmente é proveniente das próprias margens do tumor. Os dados de sequenciamento são comparados e a partir daí são feitos mapas, os quais genes estão diferencialmente expressos entre o tecido normal e o tecido tumoral. A validação experimental, que é o que mais fazemos no dia a dia no laboratório, na pesquisa básica, nada mais é do que verificar o papel desses genes através de técnicas capazes de modular a sua expressão, como, por exemplo, através de técnicas de superexpressão do gene ou CRISPR-Cas9, que a gente diminui a expressão desse gene. Essa modulação, que é o aumento ou a diminuição da sua expressão em células específicas, né, que são os modelos que a gente tem de determinados tumores, seguida da observação de uma possível alteração fenotípica, é o que nos faz entender melhor a biologia do tumor. Então, além disso, ela possibilita a descoberta de novos biomarcadores e possíveis alvos moleculares para terapia. E isso segue um fluxograma, como exemplificado aqui. Então, a partir da identificação de um gene diferencialmente expresso, a expressão é validada, geralmente por PCR em tempo real, e seguimos com a estratégia de edição gênica. A partir da modulação, seja positiva ou negativa, desse gene, observamos se a célula muda seu perfil de proliferação, agressividade, ou mesmo se a célula senesce ou morre, que são características fenotípicas esperadas. Após o transcriptoma, vamos falar um pouco de proteínas, então. Então, embora o funcionamento adequado das proteínas dependa em grande parte da sequência primária, que é determinada pela informação contida no DNA, processos intermediários, como a transcrição, que através do splicing alternativo gera uma diversidade de isoformas da proteína, e modificações pós-traducionais, acabam por determinar a localização, o destino e, consequentemente, a função celular. Então, além disso, a rede de interações proteicas tende a ser bastante complexa, com vias alternativas, cujo entendimento só começou a ser viabilizado com as ferramentas de proteômica. Então, quando a gente pensa em proteômica, a gente está falando do estudo de proteínas em larga escala, e isso pode ser realizado através de arranjos de proteína ou espectrometria de massas,
de forma parecida com o que ocorre no transcriptoma, a utilização de uma coleção de tecidos tumorais na busca de proteínas diferencialmente expressas entre o tecido normal e o tecido tumoral também ocorre. O interessante nesse caso é tentar identificar proteínas ou modificações pós-traducionais que são características de um determinado processo tumorigênico em si e, a partir de então, detectar essa mesma alteração em amostras de sangue, urina, fezes ou outros fluidos biológicos, de forma que seja sempre menos invasivo. Então, essa estratégia também está sendo desenvolvida com o objetivo de identificar novos marcadores biológicos na detecção precoce do câncer. De maneira bastante parecida com a proteômica, a metabolômica é a ferramenta mais recente entre todas as ômicas e pode ser definida como a medição do conjunto de metabólitos de um dado sistema biológico. Em especial, a metabolômica está se desenvolvendo no sentido de identificar marcadores de processos patológicos e entender os mecanismos subjacentes a eles. Então, já que os metabólicos são os produtos finais dos processos celulares no contexto do câncer, eles são bastante importantes na integração do entendimento da biologia tumoral. Lembrando que o câncer é também uma doença metabólica que envolve oncogenes que induzem a expressão de enzimas metabólicas, o metaboloma pode complementar a genômica, a transcriptômica, a proteômica, simplesmente por refletir as atividades celulares do ponto de vista funcional. Então, como exemplo, podemos pegar dois grupos de indivíduos da mesma idade, um grupo com um tipo específico de câncer e o outro grupo saudável, e a partir de um espécime biológico, nesse caso o soro sanguíneo, realizar o perfil de metabólitos baseados em espectrometria de massas e posterior análise bioinformática dentro das vias e rede metabólica. Então, dessa maneira, a gente acaba por identificar assinaturas metabólicas únicas para um determinado tipo tumoral e, da mesma forma que eu exemplifiquei com a proteômica, buscar esses metabólitos em fluidos corporais ou espécimes que sejam com menor invasividade, que seja de mais fácil acesso para a detecção precoce de certos tipos tumorais. Então, resumindo, os avanços tecnológicos eles estão possibilitando o manejo de grande quantidade de dados ao mesmo tempo, e o maior desafio nesse momento é o desenvolvimento de ferramentas que nos possibilite integrar esses dados de forma que possamos ter uma leitura aplicável do que a ciência está produzindo. Então, sabemos da dificuldade de se desenvolver marcadores específicos e métodos sensíveis o suficiente para detectá-los. E eu acredito que a resposta está na integração de várias dessas ferramentas. Então, o modelo ideal e ainda não alcançado seria associar os dados de genômica, transcriptômica, proteômica e metabolômica e utilizar de ferramentas bioinformáticas e ferramentas estatísticas aliadas a construções automatizadas de modelos analíticos através de machine learning, para que todas essas ômicas juntas pudessem informar novas redes de proteína, novas vias moleculares, favorecendo a descoberta de biomarcadores, além de construir modelos bastante próximos da realidade. Então, era isso que eu gostaria de passar. Muito obrigado pela atenção. Agora a Mayara vai finalizar com a aplicação de algumas dessas tecnologias.